Vamos a uma prática resolvendo problemas com o Visual G. Nessa prática, nós vamos resolver dois problemas. Vamos desenvolver dois algoritmos. O primeiro, desenvolva um algoritmo em Visual G com as seguintes características. O algoritmo deve possuir uma função chamada primo, que recebe um valor inteiro como parâmetro e retorna um valor lógico. Se o valor passado como parâmetro for o número primo, a função deve retornar verdadeiro. Caso contrário, deve retornar falso. Essa é a primeira parte do problema, desenvolver uma função. Depois, no programa principal, deve possuir um vetor inteiro de 30 posições que deve ser preenchido com os valores aleatórios entre 1 e 100. Essa é a segunda parte, né? Lá no programa principal, na parte principal do algoritmo, nós precisamos desenvolver um vetor de 30 posições e preencher esse vetor com os valores entre 1 e 100. Depois, a parte final, como resposta, o programa principal deve responder quantos números primos possuem no vetor criado na parte B. A resposta deve ser dada na tela com um comando escreva. O número deve ser verificado, o número se é primo ou não, pela função criada no item A, ou seja, na primeira parte aqui do nosso problema, que é para desenvolver a função para verificar se o número é primo ou não. Então vamos lá. Primeira coisa a ser feita é a função. Então, função primo recebe um número como parâmetro, eu vou chamar de V aqui, né? Eu vou chamar de V do tipo inteiro, e ele retorna um valor lógico. Então aqui dentro a gente vai desenvolver toda essa lógica para verificar se o número é primo ou não. Nós vamos precisar de uma variável, então aqui eu vou declarar uma variável, um teste, né, do tipo inteiro, que é a variável que eu vou usar para verificar se eu encontrei algum divisível ou não. Relembrando que o número ele é primo quando ele não possui nenhum valor divisível, né? Ele não é divisível por nenhum número entre ele e 1, né? Ou seja, um número que só tem como divisíveis 1 e ele mesmo. Então eu vou procurar um intervalo entre 2 e ele menos 1, se eu encontro algum número que esse valor é divisível, né? Se eu encontrar, ele não é primo. Se eu não encontrar, ele é primo. Então, para isso, eu vou começar zerando essa variável t, que é ela que eu vou usar como um teste, né? E eu vou precisar de uma outra variável, né? Porque aqui eu tenho um laço de repetição. Então, eu preciso de uma variável para controlar esse laço de repetição. Então, para i de 2 até o valor que veio como parâmetro menos 1, né? O valor que veio aqui como parâmetro menos 1, faça fim para, e aqui dentro eu vou fazer a lógica para verificar se eu encontro algum divisível ou não. Se eu encontrar, eu mudo o valor de t, né? Então, se v, que é o valor que veio como parâmetro, mod i, que são todos os valores entre 2 e v menos 1, for igual a zero, se o resto da divisão for zero, significa que o número tem uma divisão perfeita, né? Sem valores fracionados. Então, fim C. Se eu encontrei, eu mudo o t para 1. Simplesmente isso. Então, se o t for 1, o número não é primo. Se o t for 0, o número é primo. Então, fora do laço, basta eu verificar aqui, né? Se t for igual a 0, então, fim C, né? Se o t for igual a 0, eu vou retornar verdadeiro, que o número é primo. Se não, eu vou retornar falso. Então, essa é a lógica, né? Se o número for primo, eu retorno verdadeiro. Se o número não for primo, eu retorno falso. Com isso, a gente responde a primeira parte da questão.
Agora, aqui no programa principal, eu vou precisar de um vetor, né? Eu vou chamar ele de números, né? Então, números, ele é um vetor, ponto, 30, né? Ou seja, a primeira posição é 1, a última posição é 30, de inteiro. Eu vou precisar também de uma variável inteira para contar, vou chamar de contador, para contar quantos números primos eu encontrei, e eu vou precisar de uma outra variável, porque eu vou ter um laço de repetição, então eu preciso controlar esse laço de repetição também. Todas essas variáveis do tipo inteiro. Então aqui inicialmente eu vou percorrer o vetor inteiro, sorteando os números e preenchendo esse vetor. Então para ir de 1 até 30, que é o tamanho do vetor, faça, fim para. Então agora aqui, vetor, números, né, que é o meu vetor, números, na posição I, recebe, range, era de 1 a 100, né? Então, se eu coloco o range de 100, ele gera de 0 a 99, e eu somo o resultado com mais 1, vai gerar números de 1 a 100. Então, feito isso, eu finalizei a segunda parte do problema, que era preencher um vetor de 30 posições com números aleatórios entre 1 e 100. Agora eu vou precisar de um outro laço de repetição para verificar quantos números primos eu tenho usando essa função desenvolvida anteriormente como referência, né? Vou usar ela para falar se o número é primo ou não. Para isso, eu vou contar se o número for primo, eu aumento esse contador. Então eu preciso começar zerando essa variável contador, e agora eu vou percorrer novamente todas as posições do vetor. Para ir de 1 até 30, faça, fim para. E aqui eu testo, né? Se chama a função e passo o número, né, que está no vetor, na posição I. Se for verdadeiro, né, ou seja, se eu passei e a resposta para essa condição, para esse teste for verdadeiro, eu vou pegar a variável contador, recebe contador, o que ela tinha mais 1. Ou seja, estou contando, estou incrementando, né, essa variável contador toda vez que eu acho um primo, e eu vou percorrer esse vetor inteiro, passando o número que está dentro do vetor como parâmetro para a função primo. Se ele retorna verdadeiro, o contador recebe mais 1. Se ele retorna falso, não precisa fazer nada. Ao fim, só dá um escrevo, né? O vetor possui contador números primos. E assim a gente resolve o problema, né? Bom, retornou um erro aqui, porque o meu vetor chama primos, né? E aqui eu usei primo. Então basta eu terminar aqui, né? Para a execução e mudar o nome. Vou dar o nome aqui do vetor, porque eu declarei ele como números, né? E não como número. Então, executando, nessa rodada, o vetor possui 6 números primos, né? Então, dos 30, 6 eram primos. Executando de novo, né? 6 primos novamente. E assim, eu resolvo, né? E assim a gente resolve essa primeira parte, essa primeira questão. Segundo problema. Faça um algoritmo que preenche duas matrizes 5×5 de inteiros, uma chamada A e outra chamada B, ambas preenchidas aleatoriamente com valores inteiros entre 1 e 20. Uma terceira matriz chamada C, também com dimensões 5×5, deve ser criada, e essa deve receber a soma das matrizes, índice por índice. Exemplo: a matriz C no índice IJ recebe a matriz A no índice IJ mais a matriz B no índice IJ. Então vamos resolver, né? Nós vamos precisar de uma matriz A, outra matriz B, ambas do tipo vetor, 1.5
1.5 de inteiro. Essas são, preciso também posso declarar aqui, né, a matriz C, que são as 3 matrizes que eu vou utilizar. Eu vou precisar de percorrer os 2 índices da matriz, então eu vou precisar de I e J do tipo inteiro também. Inicialmente, eu posso percorrer a matriz, né, as 2 matrizes, e distribuir os valores aleatórios para essas 2 matrizes. Eu poderia, no mesmo laço, também já atribuir a soma para a matriz C. Mas aqui eu vou separar só para fins didáticos, só para a gente ver ali, separar onde as coisas estão acontecendo, né? Então, para I de 1 até 5, faça. Fim para J de 1 até 5, faça. Fim para. Então, I para percorrer as linhas, J para percorrer as colunas. Então, A na posição IJ recebe range, que são valores de 1 a 20, né? Então, 20 mais 1. Isso para A e isso para B. Preencher as 2 matrizes com os valores aleatórios. Eu poderia, nesse mesmo procedimento aqui, colocar que C recebe já a soma, né, de A mais B, mas vou separar aqui só para ficar mais claro, né? Então, nesse ponto, eu fiz a primeira parte do problema, que era sortear os números de 1 a 20 para as 2 matrizes A e B. Agora, eu vou fazer um outro laço parecido, né? Para I de 1 até 5, faça. Fim para J de 1 até 5, faça. Fim para. E aí, olha, C na posição IJ recebe A na posição IJ, a soma era do mesmo índice, né? Deve ser do mesmo índice, né? E B na posição IJ. Né? Então, eu somei A na posição IJ, B na posição IJ e atribuí para C na posição IJ. Ou seja, aqui eu já fiz o que pede para resolver no problema. Mas só a título de teste, eu vou mostrar na tela como ficou essa matriz resultante, só para a gente poder ver esse resultado, né? Mas não pedia no problema. Então, vou escrever C na posição IJ, onde essas posições vão de 1 a 5 para a linha, de 1 a 5 para a coluna. Toda vez que eu preencher todas as colunas de uma determinada linha, eu pulo uma linha para ele preencher, para mostrar no formato de matriz, né? Linhas e colunas. Então tá aí, né, a minha matriz resultante. Ela trata, né, ela traz aqui para a gente o resultado da soma das 2 matrizes, A e B, e dessa forma a gente resolve mais esse problema.